Bom dia, boa semana. Estamos começando mais uma semana dessas férias de 2022. Nesse momento, abra sua Bíblia, vamos ler juntos Efésios 3, né? Então, nessa manhã de segunda-feira, aí começando a semana para nós batistas, começa na segunda-feira, né? E nós vamos ler com você a palavra do Senhor nesse momento. Efésios 3. Onde fica Efésios 3, Ranildes? Fica lá no Novo Testamento, certo? Então você abre o livro e vamos ler, acompanha aí para ver o que Deus tem para falar comigo e com você, certo? Ele fala assim o título: O trabalho de Paulo entre os não-judeus. Lembra ou não lembra que Paulo era judeu? Paulo era judeu. E Paulo era muito religioso, né? Seguia o Senhor, tinha as leis. Paulo era estudioso demais, né? Mas não tinha. Isso agora falando em português, claro, né? Experiências com Deus, não tinha. Tinha a lei na ponta da língua, seguia a palavra do Senhor, as leis todinhas, sabia de cor e salteado. E às vezes nós somos como o Paulo era, né? Às vezes nós sabemos de cor e salteado, a palavra de Deus diz isso ou aquilo, mas nós não temos vivência com o Senhor. Nessa manhã, a gente vai ouvir o que o próprio Paulo vai falar sobre isso, para mim e para você, ensinando, né? Esse detalhe. 3, vamos lá. Por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Certo? Então ele disse que ele estava preso, estava escrevendo, estava preso, pelo nome de Jesus Cristo, e para o bem de vocês, dos não-judeus, para aqueles que não eram judeus, né? Então ele estava preso. 2, com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. 3, Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Quem lembra aí da história de Paulo, né, naquela estrada, onde uma luz forte deixou ele cego. E essa luz forte disse para ele que ele era a pessoa que ele perseguia. Eu escrevi isso em poucas palavras, certo? Então, naquele momento, Paulo teve um encontro com Deus, naquele momento daquela estrada. E a partir dali a história de Paulo mudou, como a muitos de nós, né? Em que estrada Deus te encontrou? A mim, ele me encontrou com 21 anos no hospital. E aí você? Onde foi esse encontro com o Senhor? De lá para cá mudou alguma coisa ou não? Se não mudou, tá tudo errado, precisa mudar, tá bom? 4. E se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos, apóstolos e profetas. 6. O segredo é esse. Por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Então, ele está falando assim, que a partir desse segredo revelado aqui, Deus nos fez um grupo só. Não importa se você é judeu ou não, a graça do Senhor te alcança hoje, né? Hoje não é só para os judeus, hoje é para todos. E Paulo pagou esse preço por nós. Paulo, sendo judeu, chegou para falar isso. Pensa que os judeus se revoltaram contra ele, né? Mas ele fez a vontade de Deus. E a partir daquele momento, desse segredo revelado, ficou claro para nós que nós somos um povo escolhido de Deus. E não importa mais se você é judeu ou não judeu. 7.
Porém, abrindo parênteses aqui, você sabe, né, que os judeus ainda estão esperando Jesus vir, né? Mas Jesus já veio, ele já vai vir pela segunda vez, né? Ele veio a primeira vez, mas os judeus não creem nisso, né? Felizes são os que não viram, mas creram. Eu creio que Jesus veio sim, mudou essa história e que ele vai voltar para mudar mais ainda, certo? 7. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. 8. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim, ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. 9. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. 10. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. 11. Acompanha aí, estamos lendo Efésios 3, agora o versículo 11. Acompanha aí na sua Bíblia. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. 12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. 13. Portanto, eu lhe peço que não desanime por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Então, estava dizendo aqui, acalmando a igreja de Efésio, que o que ele estava passando, ele sabia que era por causa de Cristo, mas ele sabia que era para o nosso bem, e ele estava nos aconselhando mesmo de lá, de onde ele estava preso. Oração em favor do povo de Deus. Paulo ora pedindo a Deus que os efésios possam compreender o infinito amor de Cristo e termina dando glória a Deus. Olha só, ele preso. Às vezes as pessoas não entendem, né? As coisas de Deus, elas confundem os sábios. Como é que uma pessoa presa pode glorificar a Deus? Tem N casos aí, não vou nem falar aqui no meu Facebook, eu não sei, mas no YouTube, de repente alguém me acompanha e tá preso. Ou foi preso e aceitou Jesus lá na cadeia e sentiu isso que Paulo sentia aqui, que mesmo preso ele estava liberto pelo poder de Deus. Algo surreal, né? Só passando para saber. 14. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. 16. E peço a Deus que dá a riqueza da glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Precisamos ser espiritualmente fortes. Lembra que a gente leu ontem que você que não aceitou Jesus, ainda não declarou esse amor às pessoas, você espiritualmente, você está morto. A palavra de Deus que fala isso. E aí Paulo aconselha aqui para que nós não desanimemos e não... Aí 17. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para vocês tenham raízes e alicerce no amor. 18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Amém. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que
Assim Deus encha completamente o seu ser, o ser de vocês com a sua natureza. 20. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos, até pensamos. 21. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o tempo, para todo sempre. Amém. Então, olha só, acabou. Efésios 3, terminou. Então, olha só, ele fala que ele estava lá fazendo enxugando agora aqui, tá? Paulo começa escrevendo de dentro de uma cadeia, dizendo que ele está ali para pregar, falar de um segredo que Deus revelou a ele, que os judeus e os não judeus agora são um só povo para Deus, um povo que ele ama, né? Sendo que é aquele povo que o aceita, que segue, que faz a sua vontade. Agora só tem essa diferença. Agora não tem judeu e não judeu. Agora tem se você realmente crê e segue, e se você não crê e não segue. Você sabia que, não sei, né, se dá para fazer isso, mas tem gente que diz que crê, diz que crê, e acha que segue, mas não segue. Né? Porque a palavra de Deus diz que pelos frutos a gente vê a árvore. Então, se você é cristão e não se compadece de outras pessoas, para que essas pessoas conheçam a Cristo, tem alguma coisa errada. Peça para Deus falar no seu coração. Você precisa sair da inércia. Eu sei que é Deus que vai julgar você e eu. É Deus que vai julgar nossas atitudes, não sou eu. Mas a gente, enquanto homem, quando a gente vê uma pessoa que faz o trabalho de Deus relaxadamente, um trabalho porco, eu fico indignada. Imagine Deus. Mas a palavra de Deus diz que quem vai julgar é Ele, né? Ô servo fiel, que bom que você duplicou, né? Aquilo que eu te deixei para cuidar. Mas tem uns que vão guardar só com medo da salvação. Ai, eu vou ficar quietinha aqui para ninguém saber que eu sou crente, né? E aí a palavra de Deus diz que você é sal e luz. E que não, uma luz não dá para ficar escondida, ela brilha. Então tem alguma coisa errada. Ore para o Senhor tocar no seu coração, tá bom? Você aí no YouTube que está ouvindo, aqui no YouTube, no canal Ranildes Barros, isso é para você. Brilhe, fale de Jesus. Paulo estava preso, mas ele não se calou. Ele escreveu, e olha que chegou para mim e para você. O que ele escreveu preso, porque preso ele estava livre, a alma dele era livre. E as pessoas não entendem isso. Então, fale de Cristo, viva Cristo sim, não tenha vergonha. Porque se você tem vergonha de dizer que você é de Cristo, que você segue a Cristo, Ele vai fazer a mesma coisa com você. A palavra de Deus diz isso, Ele vai olhar para você e dizer que Ele não te conhece. Naquele momento, ontem, a gente foi para a igreja, né? Eu moro em Belém do Pará, né? Eu moro em Ananindeua e a nossa igreja fica lá no centro, para lá, pro centro. Quase a gente não consegue fazer o culto, coisa ridícula. Músicas assim, que meu Deus do céu, dá vergonha de ouvir. Mas eu entendo, porque o pecado, ele nos cega, ele nos deixa até surdo, né? Eu fui descrente. E eu sei que o descrente ouve a batida e dança. Ele não para pensar na letra. O diabo não deixa ele pensar na letra ridícula que tá tocando, ofendendo as pessoas. Ai, deu uma coisa. Mas eu preciso falar, se você faz parte do meu Facebook e você faz isso, cara, eu senti uma afronta horrível. Eu disse para minha filha, se Jesus voltasse agora, essas pessoas que estão dançando e bebendo ali vão ficar desesperadas. E nós vamos dar glória a Deus. Então, olha aí, preste atenção.
se divirta, mas, cara, não incomoda os outros. Era uma igreja, nós quase não conseguíamos fazer um culto. Sabe, a pessoa não teve consciência, sabe? Chegou o pastor, ele sabe quem é o pastor. Abaixa aí, quando acabar o culto a gente aumenta. Não tem consciência nenhuma. O diabo, ele tá bem rasgado, viu? Eu tenho pena de você que tá aqui no meu Facebook, no YouTube. Se você faz parte desse grupo aí, mano, a tua hora vai chegar, viu? Assim como o boleto chega pra gente pagar do cartão, a tua hora vai chegar pra pagar. O que tu estás fazendo da tua vida? Ore pro Senhor. Te volta pro Criador. Porque senão a tua dor vai ser eterna. É a vida eterna ou a morte eterna. Não tem outra conversa, gente. É morte eterna e vida eterna. Então escolha, você que está aqui, eu tenho dever como amiga. Se você está no meu Facebook, você é meu amigo, minha amiga. Porque senão eu não estaria aqui. Olhe quem você está servindo. E sirva ao Senhor com zelo e amor. Isso faz toda a diferença. Tá bom? Pare de fazer a obra do Senhor relaxadamente. Pare de olhar para os outros. Olhe para Cristo. Enquanto você estiver focada em homens, em pessoas, falha como eu e você também é falho. A gente às vezes só olha para os outros. Mas eu sou falha, você é falho. E sabe quem nos dá a salvação? É a graça de Deus. Nada que você faça de bonzinho, que você acha, eu sou boa. Fulano que é mal. Não. A palavra de Deus diz que não existe ninguém bom, nem eu e nem você. A gente se esforça para fazer a obra de Deus, para fazer as coisas com amor e carinho. Mas nós não somos bons. É a graça de Deus. É a graça. É a graça dele. Põe isso na tua mente. Né? Quando eu falei ontem, mas não estava gravando. Hoje o Senhor vai repetir de novo. Quando eu estava com câncer, eu perguntei por que se eu fazia as coisas na igreja. Talvez você esteja passando pelo momento podre, arrasado. Meu Deus, tu não olha para mim. Eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Nada. Você sabe o que Deus fez eu entender no processo de câncer? Que eu não era nada. Você não é nada, eu não sou nada. E nada que nós façamos, por mais que a gente viva intensamente, não é isso que vai nos levar para o céu. É a graça do Senhor, porque nós somos carne. E a Bíblia diz que tudo que a gente toca fica impuro. Tem noção disso? Mas tem gente que acha que ela é boa demais e que ninguém presta. Nós estamos todos no mesmo saco. Se arrependa dos seus erros e faça a sua parte. Também estou lendo o livro que não está aqui, que eu ia aconselhar para você ler. Ele mandou fazer uma lista de 10 coisas que me deixam apreensiva, preocupadas. E eu escrevi as 10 coisas. Depois ele me disse assim, o livro, agora escreva, faça um Vzinho de verdade, se você pode alterar alguma coisa dessa sua preocupação. Agora, se tudo isso que te preocupa, essas 10 coisas, só Deus pode resolver, coloca um V. Todas as 10 coisas que estão me preocupando, só Deus pode fazer alguma coisa. Eu não posso fazer nada. E aí, na outra parte do livro, eu achei lindo, isso eu vou compartilhar. Você é meu amigo, minha amiga, né? E as outras 10 eram assim, o que eu posso fazer enquanto humana para eu melhorar? Aí eu coloquei orar, buscar o Senhor, fazer aquilo que eu me sinto feliz fazendo para Cristo, fazer o melhor que eu posso. Investir, gente, servir a Deus às vezes é puxar dinheiro do bolso. Paulo puxava para fazer a obra. Não pense você que a igreja vai te dar dinheiro toda hora para tu fazer alguma coisa para Deus. Os nossos missionários não são enganados. Eles têm que pagar a passagem dele ida e volta. Eles têm que levar almoço para comer lá e dividir com o irmãozinho que fica lá. Eles têm que confeccionar os brindes, as pipocas. Você que está aí no Burucutu, que todo final de semana tem alguém aí te ajudando,
falando de Deus, sabia que o missionário que vai, ele paga para estar lá. Ele larga a vida dele aqui. Eu largo meus filhos. Meus filhos me cobram. Mas eu largo e vou falar de Deus para outras crianças. Você amou a obra. Mas isso não é nada. Aí tem gente que olha, Berranildes, muito legal o que tu faz. Isso não é nada. Isso não me faz ser melhor que você. Mas isso é que cabe a mim enquanto crente. Enquanto serva de Deus, é fazer a minha parte. Enquanto eu tiver vida, eu preciso fazer a minha parte. Faça a sua parte. Ore ao Senhor. Paulo fez a parte dele lá preso. Você acabou de ler comigo, Efésios 3, ele estava preso. Lá Deus revelou para ele que o povo judeu agora era igual ao povo não judeus. Que Deus veio para os dois. E que esse povo virou um povo só, o povo de Deus. Não importa se eu não sou judeu, se eu não sou circuncidada. Eu não sou circuncidada, eram os homens que eram. Não importa. Jesus quebrou isso, rasgou o véu. É só um povo. Quem quer Deus e quem não quer Deus. Quem busca Deus e quem não busca Deus. Que lado você quer estar? Vamos orar nesse momento. Eu tenho certeza que Deus falou contigo, assim como Ele falou comigo nesse momento. Feche seus olhos. Me perdoe aí, tá? Puxão de orelha, mas o Senhor... Eu tenho certeza que Ele está muito incomodado. Muito. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer. Porque mais uma vez tu me tiraste de uma cama, de uma enfermidade, a minha voz está voltando ao normal, eu te agradeço. Senhor, mas eu te agradeço pelos momentos que passei de conflito mental. Tenho passado, Senhor, esse mês inteiro, conflitos, pensamentos de Deus, pensamentos do inimigo. Ele não dorme, ele trabalha dia e noite, Deus, querendo tirar o nosso foco. Para que nós olhemos para as pessoas, para que a gente espere coisa de pessoas. Mas a tua palavra diz, Senhor, que nós temos que olhar para Deus. Para Deus. Jesus era Deus. Já fiz um estudo, Senhor. Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. Só por isso que ele conseguiu chegar àquela cruz e concretizar o plano perfeito de salvação por mim e por você. Queremos te agradecer por esse plano, Senhor, ter sido consumado. Esse plano de salvação tão perfeito, Senhor, que nos juntou, nos fez um povo só, tanto judeus como não judeus, como Paulo falou aqui em Efésios. Ontem, 2 e hoje 3, confirmando, Senhor. E olha como tu és, Deus. Tu usaste um judeu para falar isso. Fez toda a diferença, eu tenho certeza. Porque sair isso da boca de um judeu, Deus, era algo impossível. Mas Paulo ficou cego com a tua glória. Paulo teve um encontro. E, Senhor, quando nós nos encontramos contigo, tudo muda, Deus. Se não mudou, Deus, alguma coisa está errada. Visita esse servo, essa serva que está aí do outro lado. Esse incrédulo que ainda não te conhece. Jesus é o dono de tudo, juntamente com Deus e o Espírito Santo. Eles são um só. Eles governam além desse governador que está por alguns momentos, que é o inimigo nesse mundo. Senhor, que nós possamos olhar para Ti em todas as circunstâncias, que não tenhamos dúvida, Senhor, do Teu amor, da morte, da salvação. Senhor, nada que façamos muda o nosso contexto, nada, nada. É a Tua graça. Por isso que Paulo disse, a Tua graça me basta, porque ele não ia conseguir, Senhor, ser perfeito aqui. Aqui a gente não consegue, Deus, a gente tenta. E vamos tentar até o fim, Senhor. Ser com a minha vida. Me ajuda a continuar tentando. Te servir. Te buscar. Fazer a Tua vontade. É o que me apraz, Senhor, Tu sabes. Tu conheces o meu coração.
Toma conta da minha família, Deus. Ser com meus filhos, com meu esposo, com a minha vida, com a minha casa, com tudo que temos, Senhor, que Tu nos desse a honra de cuidar nesse mundo. Mas tenho ciência que tudo que tenho, Senhor, vem de Ti e é Teu. Que eu só estou como mordoma tomando conta. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda a terminar de gravar a Tua palavra nesse canal do YouTube Ranildes Barros. Me ajuda, Senhor, a terminar de ler a Bíblia com meus amigos no Facebook. Ajuda-nos, Senhor, a ter sede de Ti, a ler a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Deus. A Tua palavra muda. É um livro, Senhor, que tem mudado vidas. Porque é Deus falando o tempo todo. Te agradecemos por cada ensinamento, pelos erros e acertos de homens que Tu colocas. Tu não mascara, Senhor. A Bíblia é clara. Clara até demais, Senhor. Mas o inimigo não deixa que nós leiamos, que nós possamos aprender. E eu te peço em nome de Jesus e te intercedo por essa pessoa que está aí do outro lado, Senhor. Ouviu a leitura de Efésios 3. Viu que um judeu revelou que Jesus compara os judeus e não judeus. Que um judeu preso, Senhor, não hesitou em falar de Ti. Mesmo de lá, deixando uma carta eterna para nós. Obrigado pela vida de Paulo. Possamos nos encontrar com Paulo na eternidade. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo, gente. Desculpa aí a emoção. Quem me conhece sabe que é 100% emoção, né? Que o Senhor continue usando a mim e a você. E que possamos olhar para Cristo sempre. Não olhe para homens. Porque se você olhar para homens, você vai parar. E nós estamos numa estrada, nós precisamos continuar. Deixa um filme aqui para você assistir aí, tá? Veja essa tarde. Crente e Descrente. O nome é O Peregrino. E aí veja onde você está. Que parte do caminho com Cristo você está. Que parte da estrada você. Quem é você no filme? Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Daqui a pouco a gente volta. Eu espero a tua companhia pra gente... Estamos acabando de ler a Bíblia toda, tá? Então abre Malaquias 4, que a gente vai já ler juntos. Um beijo.